Que mensagem Deus quer que o mundo ouça antes da volta de Jesus? No estudo de hoje, nós vamos analisar Apocalipse 14 e entender que o tempo do fim é também um tempo de apelo, tempo de discernimento e fidelidade, pois Deus ainda chama a humanidade à verdadeira adoração e perseverança. É agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? No ar, programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Como é que tá a sua semana? Como é que estão as coisas aí em casa? Tá tudo bem? Você tem percebido o cuidado do Senhor? Você tem passado por momentos de dificuldade? Como você olha para o cenário mundial? Como você olha para o seu meio cristão? Se eu estou falando para você que é um cristão, é uma pessoa que vai à igreja, participa de uma comunidade, como você tem visto? Você tem, diante das mensagens apresentadas, meditado na palavra de Deus? Aqui no programa Escola Bíblica nós trazemos reflexões que vêm através da palavra. E nós preparamos sempre um material que serve de orientação, de guia. São as nossas revistas Esperança. E cada temporada nós estudamos uma dessas revistas. Estamos estudando a revista Eventos Finais. Estamos chegando ao final. Hoje e amanhã nós vamos fechar, mas eu quero te motivar a pedir a sua revista Esperança Eventos Finais. Já pediu? Ainda não? Então peça agora. Você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. É o 12982444449. 12982444449. Tá bom? Você também pode ligar para a gente até 10h30 da noite. Nossa equipe está pronta para te atender. É o 012 21 27 31 21. 012 21 27 31 21. Peça a sua revista Esperança, Eventos Finais, cresça no conhecimento da palavra. E como nós temos estudado nesta temporada, ainda que muitas coisas são mistério de que forma elas vão acontecer, mas nós sabemos que elas vão acontecer. Os últimos detalhes da história deste mundo. E você sabe que esta é uma mensagem de esperança, porque se você tem esperança, você vai encontrar esta esperança. Nós só não encontramos quando nós não queremos ter a esperança. Por isso, aqui é o canal da esperança, porque nós acreditamos numa vida que pode ser transformada. Hoje, quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus e começamos a viver conforme as suas orientações, esta é a verdade da palavra. Nós acreditamos que nós podemos ser transformados. Não que a gente não vai ter problemas, a gente não vai ter dificuldades, não vamos enfrentar desilusões. Não é sobre isso. É sobre viver uma vida com propósito. Mas nós acreditamos também que definitivamente no futuro este mundo será transformado. Então vivemos hoje os valores deste reino que nós acreditamos. Eu espero que esta mensagem alcance seu coração. Se você tem dúvidas, se você não compreende a totalidade disso, eu quero te convidar a estudar a Bíblia, a ler. Nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia expressa aquilo que o Senhor deseja para nós
E aqui tem uma mensagem que apresenta a lógica da existência humana, tá bom? Vamos orar e vamos abrir a palavra de Deus. Pai do céu, obrigado porque estamos juntos para estudarmos a Bíblia. Nos dê discernimento, nos dê lucidez. Eu não sei como estão aqueles que estão nos assistindo agora, se há algum bloqueio mental, alguma dificuldade, alguma tradição, algum preconceito, não sei. Mas eu sei que pelo poder do Espírito isso pode ser desconstruído e nós podemos ter uma mente que deseja aprender, uma mente ensinável. Por isso, Pai, nos ensina pelo poder do Espírito Santo agora ao abrirmos a Bíblia. Eu suplico isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Nós estamos estudando ao longo da semana, estudamos o capítulo 12 do livro do Apocalipse, onde a gente percebeu que por trás de todos os cenários que a gente vê neste mundo, a gente tem um conflito. Nós temos a luta entre o bem e o mal. E no meio desta luta, estamos nós tomando a nossa decisão todos os dias. Acreditamos na existência de Deus, nós acreditamos nisso e acreditamos também na existência do inimigo de Deus. Apocalipse 12 descreve como o diabo, Satanás, e junto com seus anjos, tenta levar as pessoas à destruição. E ao longo de toda a história, como nós vimos, sempre houve a intenção do inimigo de Deus em destruir. E nos últimos dias, ele persegue para destruir o restante da descendência, ou seja, aqueles que são seguidores. Vimos no capítulo 13 como isso vai se arregimentar nos últimos momentos, a gente estudou isso ontem, poderes políticos e poderes religiosos que se unem com um único propósito: perseguir aqueles que são fiéis. Perceba, política e religião que se unem, igreja e Estado que se unem e repetem o que aconteceu no período da Idade Média. Esta é profecia para o fim. Vão perseguir, haverá um decreto de morte. O texto deixa isso de forma muito claro para aquele que não adorar a besta e a sua imagem. Aquele que não receber o sinal da besta, ou seja, que decidiu se opor a Deus. E hoje nós vamos ao capítulo 14. Nós vamos analisar o capítulo 14 porque ainda há uma mensagem de esperança. E essa mensagem está sendo apresentada nos últimos dias da história do mundo. E dentro da profecia, ela seria apresentada. Por isso queremos compartilhar. E aí, amanhã vamos estudar o capítulo 15 e o capítulo 16, que será definitivamente a separação. A gente já vai ver isso no final do capítulo 14, mas a ação que vai mostrar a separação daquele que fez a vontade de Deus e daquele que não fez, quando as pragas vão cair. A gente vai estudar isso amanhã. Então vamos analisar hoje o capítulo 14 juntos. Só para relembrar aqui o que eu já compartilhei com você, Apocalipse 13 mostra a crise final da história, quando poderes políticos, religiosos, econômicos todos se unem para perseguir aqueles que fazem a vontade do Senhor. Apocalipse 14 mostra a resposta de Deus. O mal não domina a cena sem contestação. Antes da consumação, o mundo ouve uma mensagem final. Lembra bem, o que está em Apocalipse capítulo 13, foi dado autoridade à besta que emerge do mar, o poder religioso, que, diz o texto, foi dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E vão adorar todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, a autoridade da besta foi dada, desse poder religioso que se uniu, recebeu a força do poder político, foi dada em todos os lugares da terra. Agora,
O Senhor tem uma mensagem para apresentar, porque o Senhor deseja salvar. Ainda há oportunidade neste período. Esse capítulo, o capítulo 14, é profundamente importante, porque mostra que antes do juízo pleno e da volta de Jesus, Deus ainda fala. Deus convoca, Deus adverte e Deus chama ao arrependimento. O Senhor está chamando todos nós ao arrependimento. Ele não quer que ninguém pereça. Nós estudamos na semana passada, na mensagem dos apóstolos, quando se questionou a igreja cristã primitiva, dizendo assim, tudo acontece do mesmo jeito, e cadê a volta do Senhor? E aí Pedro vai anunciar, não, o Senhor não está demorando, o Senhor quer que que as pessoas aceitem, que todos o aceitem. Nem todos vão aceitar. Eu já mencionei algumas vezes aqui, nós não acreditamos nesse universalismo, todos aceitarão. Não, mas o Senhor quer que todos aceitem. Ele não quer que ninguém se perca. Então não tenham por demorada a volta do Senhor. E por isso nós temos profeticamente uma mensagem que deve ser anunciada. A crise final não é apenas uma crise de poder, mas é também um momento de decisão espiritual diante da verdade. Todo dia, quando eu acordo, eu tomo essa decisão. Ou eu estou do lado do Senhor, ou eu estou do lado do inimigo. E é exatamente isso que vai definir. Ou eu adoro a Deus, ou eu adoro a besta e a sua imagem. As falsas ideias, as ideias que vão de encontro à palavra de Deus. E quando eu digo isso, eu tenho falado algumas vezes nessa temporada, eu não estou pensando só em filosofias que estão fora do cristianismo, não. Eu estou falando de ideias que podem estar dentro do cristianismo. Ideias que se pregam em igrejas, mas que são filosofias absorvidas, que não são bíblicas. E isso vai se tornar mais intenso ainda nos últimos dias deste mundo. Ao ponto de poder religioso perseguir quem fizer a vontade de Deus. Parece uma coisa contraditória, não parece? Parece que não faz sentido isso, mas é exatamente o que aconteceu e se repetirá. Se aconteceu na história e se repetirá nos últimos dias. Discurso de poder e de supremacia religiosa, inferiorizando aquele que se opõe e é aquele que está fazendo a vontade do Senhor. Então vamos a Apocalipse capítulo 14, especificamente nas 3 mensagens apresentadas. O que a gente tem nos versos iniciais, do verso 1 ao verso 5, é a apresentação dos 144.000, que aparecem já no livro do Apocalipse como aqueles que foram fiéis, aqueles que vão viver os últimos momentos. Esse é um número simbólico. Aqueles que foram fiéis e fizeram a vontade do Senhor. Eles aparecem aqui, olhei, eu vou ler rapidamente para você alguns versos. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele os 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Então eles aceitaram a verdade. Então ele tem a visão desses que aceitaram a verdade, aceitaram essa mensagem. E agora vai apresentar os 3 anjos que vão anunciar esta mensagem que foi aceita por este povo, que está salvo. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, uma mensagem de salvação que é eterna. A mensagem de salvação que foi apresentada antes da fundação desse mundo. A mensagem de salvação que nós temos através do sacrifício de Jesus, para pregar àqueles que habitam na terra. Agora, Para quem? Para cada nação, para cada tribo, para cada língua e para cada povo. Lembra o verso que eu li de Apocalipse capítulo 13? Assim como a besta, esse poder religioso que corrompe a palavra, se manifesta no mundo inteiro, esta mensagem, ela vai ser apresentada no mundo inteiro.
Por quê? Porque o que está em jogo aqui é a justiça divina. Se Deus está se apresentando para todas as pessoas em todo o mundo, é isso. E eu vou te dizer uma coisa, isso não é sobre um sistema doutrinário, é sobre o evangelho eterno, é sobre salvação. E você pode perguntar assim, mas um indivíduo que está distante, às vezes, do mundo, né, ocidental, cristianizado, aqui, que né, todos acreditam, ele pode estar sendo muito mais fiel do que eu? Pode. Porque o Espírito de Deus está se revelando para ele. A mensagem de salvação está se revelando para ele. E eu tenho que pensar nisso. Se as minhas crenças, as minhas ações refletem exatamente o que a palavra diz. Senão, esse indivíduo que pode não ter o acesso total que eu tenho, mas que o Senhor está se manifestando para ele, e Paulo vai dizer isso na carta aos Romanos, pode estar sendo muito mais fiel do que eu, que digo que sou um cristão, que digo que sou um líder religioso, que digo que sou um pastor. Então, esta é a mensagem que deve ser apresentada em todo mundo, e está sendo apresentada, dizendo com grande voz, com voz forte, melhor, temam a Deus e deem glória a Ele. Reconhecimento, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós temos um reportar aqui ao Deus Criador, ao Deus do Gênesis. O Deus que deve ser reconhecido. Nesta mensagem nós temos a salvação, nós temos o reconhecimento de Deus, nós temos nesse reconhecimento a verdadeira adoração e nós temos o julgamento. Por quê? Porque tem que chegar um momento que tem que separar aquele que foi fiel e aquele que não foi. Nós já estudamos Mateus 24, o grande julgamento, a separação dos bodes e das ovelhas. Vai chegar um momento e o Senhor vai dizer, vinde benditos de meu Pai, possuam agora por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. E o Senhor diz que nos últimos momentos da história desse mundo, essa mensagem vai ser apresentada. E aí eu venho e pergunto para você, você reconhece a Deus como Criador, mantenedor de todas as coisas, Salvador, e você reconhece que um dia haverá um juízo? Juízo divino não é ato de vingança. Juízo divino, querido, é reconhecimento de quem se dedicou, de quem colocou sua vida diante do Senhor e o reconheceu como aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. No capítulo 13, a adoração é a besta, a sua imagem. No capítulo 14, é aquele que adora a Deus. E todo dia, de alguma forma, eu defino isso. O Evangelho vem unido ao anúncio do juízo, do chamado para adorar o Criador. O juízo não é apresentado separado da graça, mas em conexão com a verdade e a restauração da adoração. Nossa mente ocidental tem dificuldade de entender isso, porque a gente departamentaliza. A gente tem dificuldade de entender que Deus é justiça e misericórdia, a mesma coisa, está unido. Não há separação, uma hora é justo e uma hora é misericordioso, não. Que juízo é uma mensagem de salvação, é o restabelecimento do plano original. Então vamos entender dessa forma, não é o Deus punitivo. Deus não chama o mundo para ter medo do juízo, mas para reconhecer quem Ele é. Porque quando a gente reconhece quem Deus é, a gente se rende. Você tem reconhecido que Deus te dá todas as coisas? Você tem reconhecido que Deus é a fonte de todas as coisas?
Quando a gente reconhece isso, o Senhor se torna o nosso Deus. Se nós acharmos que temos forças em nós mesmos, o Senhor não será o nosso Deus. Seguiu-se outro anjo, mensagem sendo apresentada. Eu não expliquei isso, né? Aqui é uma mensagem sendo apresentada. Aqueles que fazem a vontade de Deus anunciariam: temam a Deus e deem-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Seguiu-se outro anjo dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. Linguagem apocalíptica. A gente deveríamos reportar aqui o papel da Babilônia expresso no Antigo Testamento, quando a gente analisa o livro de Daniel. Aquele que se opõe a Deus. Um poder que se opõe àqueles que são seguidores do Senhor. E a gente vê a ação de Babilônia, levando os cativos, os cativos de Israel para a Babilônia. A gente vê o decreto de morte para os amigos de Daniel, aqueles que são fiéis. Perceba, oposição a Deus. Babilônia representa isso. Babilônia representa qualquer sistema, qualquer poder político, religioso, econômico que se opõe a Deus. E nos últimos dias, como nós vimos em Apocalipse 13, esses poderes vão se unir. Agora a grande Babilônia, caiu a grande Babilônia, esse poder se rendeu. E agora caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Porque Babilônia contagia a todos. Lembra? A besta vai apresentar sua mensagem para todos os lugares, mas vai chegar o momento que vai ceder. Seguiu-se a esse outro anjo e o terceiro dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. O juízo divino, a ação divina, e a gente vai explorar isso na sequência. O juízo divino anunciando que, se você decidiu absorver filosofias que se opõem ao que o Senhor apresenta na sua palavra, você adora agora a besta e a sua imagem, você recebeu a marca, e você vai beber do vinho do furor de Deus preparado sem mistura. Essa ação divina, e a gente vê no final do capítulo 14, a ação divina de eliminação do mal. É difícil, às vezes, na nossa mente, olharmos para Deus e vemos que Deus um dia derramará o seu juízo. Esse furor não é contra, é contra o pecado que contagiou. A tristeza no coração de Deus quando o indivíduo o rejeita. Mas, por outro lado, Deus precisa ser justo na sua ação. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Os adoradores da besta, da imagem, que quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. E aqui está a perseverança dos santos. Quem são eles? Aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus. Lembra em Apocalipse capítulo 12, que nós estudamos, verso 17, o inimigo de Deus perseguirá aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A perseverança não é apresentada como opção secundária, mas como a marca essencial do povo de Deus no fim. Perseverar. Por quê? Nós estudamos na visão de Jesus sobre o fim, na parábola das 10 virgens. Aquelas que perseveraram, que foram guiadas pelo Espírito Santo,
e aquelas que não deixaram ser guiadas pelo Espírito. Perceba, o mesmo ambiente religioso, mas a distinção daquele que deixou que o Espírito guiasse. Aqui está a necessidade de perseverança. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, o Espírito, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aqueles que dormiram no Senhor no tempo do fim, eles são abençoados, eles não vão passar pelos últimos momentos, os momentos desafiadores, e eles serão ressuscitados quando o Senhor voltar. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentada sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo a cabeça como a coroa de ouro e na mão a foice afiada. É a vinda do Senhor e a separação. O outro anjo sai do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado na nuvem: pegue a foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. É a colheita do trigo, é a primavera. É aqueles que são colhidos, é a separação do trigo e do joio, como nós estudamos na visão de Jesus. Agora chegou o momento da separação, e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então outro anjo saiu do santuário, que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Saiu do altar o anjo que tem autoridade sobre o fogo e clamou com grande voz forte, e tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. É a separação daqueles que são salvos e agora daqueles que são perdidos. É a colheita das uvas. O outono chegou, mas aqui é a visão da destruição. O salvo e agora o perdido. O anjo passou a foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros, falando da totalidade. Querido, pode parecer uma mensagem de temor sendo apresentada, pode parecer um Deus irado, mas esta é uma mensagem de um Deus justo, que vai chegar um momento que vai ter que dizer: basta, chega do mal, e agora aqueles que perseveraram e foram fiéis vão viver a nova terra. Esse dia chegará. Oremos para que sejamos preparados. Pai do céu, nos ajude a sermos fiéis à Tua palavra. Tememos ao Senhor, darmos glória ao Senhor e Te adorarmos, para que um dia tenhamos a vida eterna. Que essa mensagem toque no coração de cada um dos nossos queridos, em nome de Jesus. Amém. A gente se vê amanhã, aqui em mais um programa Escola Bíblica. Um abraço. Tchau.